Então, considerando que temos alguns convidados que se juntaram a nós agora e que a agenda foi intensa, vamos relembrar a todos que estão presentes aqui quais foram as principais mensagens dos painéis que acompanhamos ao longo do dia. E no primeiro painel, nós falamos sobre lideranças no setor público e os desafios para a implementação de políticas de gestão de pessoas. A ministra Esther Dweck, que estava conosco mais cedo, reforçou que precisamos formar os líderes para que eles estejam à frente. A ministra Carmen Lúcia pontuou que não é possível cogitar democracia sem igualdade. Ellen Silva, consultora e cofundadora da consultoria Maim Antirracista, disse que quanto mais diversidade nós trouxermos para os governos, melhores serão as políticas. A governadora Raquel Lira pontuou maravilhosamente que podemos fazer a diferença através das políticas públicas, levando em consideração a nossa realidade. E, por fim, a professora Cibele fechou dizendo que há um longo caminho a se percorrer, mas que esse caminho é muito necessário. No painel 2, nós tivemos a oportunidade de aprofundar esse debate e fazer mais reflexões sobre caminhos concretos para promover equidade racial e de gênero no setor público, sobretudo para posições de liderança. Todas as participações fizeram excelentes contribuições com a mediação da professora Gabriela Lota, apontando caminhos concretos, como definição de ações afirmativas, metas, e pensar em políticas integradas não só de entrada, mas também de permanência, considerando a interseccionalidade e não deixando ninguém para trás. Queria trazer aqui especialmente a fala do nosso querido professor Giovanni Harvey, que sempre nos inspira, de que o futuro não é obra do acaso, ele é construído por nós, e nós estamos aqui para quebrar paradigmas e alcançar essas mudanças. Então, eu queria deixar essa reflexão do segundo painel, de que a gente está aqui para transformar e fazer um convite a todos vocês para que a gente siga transformando junto. No nosso terceiro painel, debatemos sobre a importância da ampliação da transparência de dados públicos. E a gente teve um painel muito rico, mediado pelo secretário Marivaldo, e composto por Isabela Correia, Bruno Morassuti e Sérgio Praça. Ouvimos que a transparência ela pode ser um potencializador do valor público. E o governo pode investir mais em ferramentas para supervisionar as políticas públicas. Também é importante que municípios e estados olhem para o lado, identifiquem boas práticas e mostrem essas práticas para os políticos eleitos. Por fim, saímos com a mensagem de que transparência é chave e, por isso, assim como as pessoas, também precisamos colocá-la à frente. E, por fim, o quarto painel do dia, a gente teve uma belíssima conversa mediada pela Semaia Oliveira com a doutora Catherine Bersch, que trouxe um debate sobre a valorização do serviço público e uma perspectiva comparada com a América Latina. A mesa nos fez refletir sobre como a gente precisa transpor a ideia de que é impossível construir uma democracia. Seja com passos curtos ou com passos mais decisivos, é preciso que haja um comprometimento com a constante transformação que também deve ser incremental. Ela nunca acaba. E trazer reformas que tragam mais segurança e corpo para a democracia brasileira. Nesse sentido, as lideranças têm um papel fundamental de identificar as oportunidades em suas áreas, sabendo que isso é muito, para isso é muito importante escutar os servidores públicos e construir junto com eles e a sociedade. A gente precisa, e no final ela deixou uma excelente lição, a gente precisa transformar o nosso ímpeto de tentar mudar o mundo em paciência, porque a paciência vai ser exigida, porque a transformação é um processo lento, mas não é impossível. Aproveitamos essa oportunidade para agradecer também a todos os nossos convidados que subiram ao palco para compor os painéis, a todos os mediadores e mediadoras e a todos que puderam nos acompanhar ao longo do dia. E a vocês, que seja participando do primeiro bloco, do segundo, de todos, ou agora no jantar, vieram a brilhantar o nosso evento. Nunca é redundante valorizar e reforçar
a importância das pessoas que estiveram à frente desse encontro. Esse evento foi construído com o trabalho árduo da Secretaria Executiva do Movimento, composto aqui por Letícia, Naomi, Ariane, Simone e todas as demais pessoas que compõem a equipe do movimento. Gostaria também de agradecer ao time da Pacto, representado aqui pelo Sérgio e Rayane. Também a toda a equipe da Joy Eventos, responsável pela organização geral do nosso encontro. Uma salva de palmas, por favor. E, por fim, também, pedir uma salva de palmas, aproveitando essa energia, esse gás de vocês, a todo trabalhador, seja do hotel, seja dos pontos de apoio, os funcionários que nos apoiaram em todo esse processo, desde antes do evento a construir esse encontro. Por favor, uma salva de palmas também. Nós estamos muito felizes. Obrigado a todas vocês pela presença. Bom, e nessa energia, a gente não poderia encerrar o nosso dia com uma chave mais de ouro como essa. E para dar finalmente sequência ao nosso debate e permitir que vocês possam jantar, mas também escutar quem vocês vieram aqui escutar, eu estou muito ansiosa. Eu queria convidar ao palco, mais uma vez, a brilhante Semaia Oliveira, jornalista, que vai conduzir a nossa conversa. Muito obrigada, Semaia. Uma boa noite, um bom jantar a todos e todas. Obrigada, Boa noite. Vamos lá, né? Vamos fazer essa etapa ficar tão gostosa quanto o jantar, não é mesmo? A Clarice já falou aqui como é que vai ser a dinâmica, eu vou só recapitular com vocês, tá? Nós temos 2 convidadas e um convidado super especial para conversar com a gente nesse momento. E vai ser como um talk show rotativo, assim. Nós temos 10 minutos com cada um e com cada uma. E aí, depois das 3 falas, a gente abre para os comentários e participações de vocês. A gente só vai ter um limitinho de tempo no final para as interações de 2 minutos, só para a gente conseguir ter uma pluralidade maior e ouvir uma diversidade de falas, tá? Quem vai estar com a gente agora? Eu vou falar logo o nome das 3 pessoas. Vânia Vieira, que é secretária executiva da Controladoria Geral da União. Márcia Lima, secretária de Políticas de Ações Afirmativas no Ministério da Igualdade Racial. E Chico Gaetani, secretário extraordinário da Transformação do Estado e integrante do movimento Pessoas à Frente. E, para começar, eu chamo a Vânia Vieira. Vem para cá, Vânia. Vamos lá, Vânia, a gente tem 10 minutos, mas serão os melhores 10 minutos das nossas vidas. Para começar, para a gente dar o start aqui, a gente sabe que existe um desafio que a CGU já está se propondo, né, a transformar, de mudar o paradigma de controle para uma perspectiva mais focada na integridade. Como? Então, boa noite a todos e todas. Uma alegria, satisfação estar aqui participando desse evento tão importante. Não é fácil, né? Eu ouvi aqui que um dos últimos painéis se falou na importância da paciência. Da primeira pergunta que me é colocada, como é que a gente avança desse paradigma de controle que parece que está impregnado em todos nós. E aí eu já começo registrando que o problema do controle não é um problema só de nós, órgãos de controle. Então, na verdade, o direito, a administração pública brasileira, ela está toda baseada em valores, em princípios, em regras formalistas, né? Então, a gente aprende desde sempre que a administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza e o particular poderia fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, é nesse contexto que a gente precisa ali mexer com os fundamentos, inclusive, né, um evento que se discute aqui, as pessoas em movimento, a importância das pessoas para a administração pública, a gente precisa pensar, inclusive, nos nossos concursos, né? Então, a gente seleciona pessoas
que decoram leis para virem trabalhar na administração pública. Como é que depois nós, do controle, vamos dizer para os auditores, que também são selecionados para poderem aplicar a lei e cobrar a aplicação seca e fria da lei, como é que a gente modifica, né, esse mindset aí que está tão impregnado na administração. Então, sim, esse hoje é o grande desafio e é a grande missão que a CGU se coloca de avançar desse paradigma de controle para um paradigma de integridade. Ou seja, a gente está preocupado e muito preocupado com as entregas, com os valores que nós, como administração pública, precisamos entregar para a sociedade. Mas isso a gente precisa construir juntos. A gente precisa de controle e gestão darem as mãos para que a gente possa rever, eu acho que esses entendimentos, esses princípios tão focados ainda no século XIX. Obrigada, Vânia. E vamos falar um pouquinho agora sobre as lideranças, né? O movimento Pessoas à Frente tem essa preocupação de estruturar melhor, de incentivar que as lideranças cresçam, estejam cada vez mais fortalecidas e tudo mais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a gente pode criar um ambiente juridicamente mais seguro para que essas lideranças possam inovar, trazer projetos e transformações mais arrojadas. Como é que você vê essa questão? Então, se eu acabei de falar, né, de formalismo, dessa visão ainda tão presa, né, muitas vezes ao cumprimento ali, à conformidade legal, eu acho que o desafio para todos nós que não só trabalhamos na administração pública, né, mas que estudamos, que nos articulamos com a administração pública, é de fato nós construirmos essa segurança jurídica para que os gestores possam inovar. Então, hoje, a grande, eu acho, missão é exatamente, e aí, é claro que os órgãos de controle têm um papel essencial nisso, eu vejo aqui colegas do TCU aqui presentes, então, eu acho que CGU e TCU precisam, junto com a AGU, a gente não pode deixar os advogados de fora, a gente precisa dar o conforto, a segurança necessária para, sim, que os gestores possam experimentar, possam tomar medidas que, muitas vezes, até mesmo desafiem aquela lei ou aquele entendimento que está ali muito estabelecido há tanto tempo, mas para que a gente possa pensar diferente fora da caixa para entregarmos soluções melhores e diferentes para a sociedade. Então, tem um papel enorme aí das lideranças nesse processo, mas eu acho que, sim, é preciso que órgãos jurídicos e de controle consigam propiciar esse ambiente de inovação e experimentação no âmbito da administração pública. E, para fechar, como é que a gente faz para aproximar mais a sociedade civil, as pessoas, o povo, a imprensa também, das pautas da CGU, das questões que as pessoas precisam entender no final das contas? Como é que a gente faz essa comunicação ficar mais fortalecida? Olha, eu acho que há um grande desafio nessa área, e aí, com isso, eu responderia que com mais transparência, com mais acesso à informação, e veja que não é uma transparência, aquela transparência automática, né, que a gente joga uma quantidade de dados na internet e parte do pressuposto que os cidadãos comuns vão ser capazes de acessar, ler, interpretar aquelas informações. Então, eu acho que o desafio da administração é se fazer compreendida para que as pessoas possam acessar direitos. A gente tem trabalhado na CGU muito nessa perspectiva, né? Então, certamente isso foi abordado no painel aqui hoje mais cedo, mas eu acho que se a gente teve aí, vamos dizer, a primeira onda da Lei de Acesso à Informação, que hoje, que esse ano completa 11 anos, de uma lei vista um pouco como acesso à abertura
abertura dos arquivos da ditadura, também como instrumento de combate à corrupção, eu acho que hoje o nosso grande desafio é que a lei de acesso à informação seja vista e compreendida e utilizada como uma forma de realização de direitos. Então, para que as pessoas, e aí as pessoas comuns, possam saber, possam perguntar, possam entender o que o Estado tem a oferecer, quais são seus direitos e como é que ele exerce, né? Como é que ele frui esses direitos. Então, esse eu acho que é o compromisso de todos nós. E aí, eu até aproveito, eu estou aqui de olho no tempo, né? Tem tempo, gente. Então, vocês verem que não é fácil, né? Aqui. Mas eu até aproveito para já até anunciar em primeira mão aqui que a CGU está trabalhando para um lançamento em breve do que a gente vem chamando de um programa de CGU presente, né? Então, qual que é a ideia? É exatamente, já que você me pergunta como é que aproxima, né, a sociedade, o cidadão, desse tema tão árido, né, que é o controle, que é o combate à corrupção, que é a integridade, né? Integridade também é um conceito tão abstrato, difícil até de compreender, mas a gente, então, está preparando esse programa para exatamente a gente permitir que o auditor, esse servidor da CGU, né, que essa figura aí, às vezes, tão... né, que desempenha funções, né, tão formais, tão muitas vezes, né, de avaliação, ele possa agora conectar-se ao cidadão e compreender, e escutar esse cidadão para compreender melhor quais são as dores, as percepções, as dificuldades, como é que esse cidadão avalia política o serviço público prestado pela administração. Então, se a gente está falando tanto hoje em dia em inovação aberta, né, da necessidade da gente ouvir o usuário da política e do serviço público, por que não, né, os auditores, o controle que está se propondo a avaliar políticas públicas, por que não ele partir desse princípio tão básico, né? Ouvir o cidadão, o usuário dessa política pública na ponta, né? Então, o que a gente vai fazer é nada mais, nada menos de que sair do ar-condicionado, sair da repartição e pôr o pé no chão, né? Pôr o pé na estrada, e a gente precisa agora voltar os olhos para o povo, né? Ouvir o que o povo pensa, o que o povo avalia, o que ele percebe desses serviços e políticas que são oferecidos. É isso. Gente, ela parou no zero, assim, ó. Perfeita. Obrigada, Vânia. Obrigada por sua disponibilidade e bom jantar. Gente, fica com a gente aqui. Tá? A gente está sendo bem rigoroso no tempo. Daqui a pouquinho a gente vai ter o tempo de vocês conversarem, trocar ideia, jantarem com mais tranquilidade. Então, fica com a gente mais um pouquinho, tá? Agora, a gente vai trazer o nosso próximo convidado, que é o Chico Gaetani, secretário extraordinário da Transformação do Estado e integrante do movimento Pessoas à Frente. Por favor, Chico. Chico, querido, já entendi. Chico, vamos lá começar o nosso tempo corrido, mas muito produtivo. O nome da secretaria que o senhor lidera é, como eu acabei de dizer, Secretaria Extraordinária de Transformação do Estado. Qual é a prioridade da secretaria para essa transformação acontecer, Chico? A prioridade é a gente criar uma onda para que nós todos sejamos capazes de induzir o Estado a mudar. E o Estado não é um ente homogêneo, uma coisa só. Nós estamos falando dos 3 níveis de governo, dos 3 poderes, do terceiro setor que participa das atuações de serviços públicos, né? Então, nós precisamos criar uma onda que a gente se aproprie disso. A gente muda a partir do que a gente é. Acho que os sonhos são importantes, as visões são importantes, as experiências de outros países são importantes. Mas a gente muda a partir do que nós somos.
Então, as prioridades nossas envolvem uma lei nacional de concursos públicos, que a professora Vera, hoje de manhã, fez uma intervenção brilhante aqui nas nossas discussões. Tem discussões sobre desempenho relacionadas a entregas, a resultados, a teletrabalho, a remuneração. Tem uma discussão sobre modelos organizacionais. Nós temos uma barafunda organizacional enorme. Tem a questão dos estados e municípios, a importância que a gente faça leis nacionais que alcancem os 3 níveis de governo e que alcance também os outros poderes. Como a Vânia mencionou, temos que trazer a turma do mundo jurídico para funcionar de uma forma instrumentalizadora das reformas, e não que agregue mais camadas de legislações, transformando o serviço público numa coisa incompreensível. Então, a prioridade nossa é fazer com que os nossos desafios sejam compreensíveis, enfrentáveis e apropriáveis por nós todos. Nós temos uma tradição de reforma de Estado, em geral, muito de cima para baixo. As nossas grandes reformas foram em regimes autoritários. As reformas no regime democrático, na Constituinte, em 98, foram muito mais pífias comparadas com as outras mais antigas. O desafio agora é fazer uma reforma que faça sentido, uma reforma que, na verdade, é um processo, não é uma tacada única, e que nós todos nos sintamos representados nesse processo de transformação. Secretário, a gente ouviu da secretária Vânia um pouco sobre essa importância da gente aproximar as pautas que são importantes para cada área da população. E aí a pergunta para o senhor vai um pouco nessa mesma toada. Como a gente faz para engajar cada cidadão, cada cidadã, os servidores e o Congresso nessa jornada de mudança? Fazendo política. Eu sou de uma geração tecnocrática. A gente era um burocrata que só sabia conversar com outros burocratas. Tem a menor chance. E fazer política envolve conversar com as pessoas, conversar com jornalistas, conversar com sindicalistas, com os deputados, com os senadores. Nós temos que descriminalizar a política. Nós estamos num regime democrático há 30 e poucos anos, né? Desde a redemocratização. Nosso tratamento à classe política é indecente. É irresponsável, é inaceitável. E a gente quer que esses políticos nos representem e promovam as reformas que a gente gostaria que acontecesse, sem os conhecermos, sem nos engajarmos. Né? Antes das fake news, antes das celebridades, nós vimos transformando os políticos nos bodes expiatórios da nação, né? Uma série de genies. E fazer política não é só no Congresso, né? É conversando com o pessoal do movimento sindical, é conversando com jornalistas, é trazendo os empresários para o jogo, é conversando com os dirigentes dos órgãos públicos. Isso, a burocracia, não, isso eu não gosto. Eu não fiz concurso para isso. Não, eu não tenho jeito para isso. Aí não vai dar, né? Então, se a gente fica imaginando uma política de outro planeta, ou da Dinamarca, ou dos Estados, ou da Casa Branca, enfim, nós todos assistimos minisséries de televisão, a gente tem um mundo político tão interessante. O nosso mundo político é outro, é de carne e osso. E aqueles de nós aqui que conhecemos o Congresso, tem muita gente boa no Congresso. Agora, a gente tem que se dar o trabalho de convencê-los, né? Conversando, uivando para a lua, abraçando árvore, nós não vamos conseguir. A política se faz na real, né? O Chico Buarque falava de necessidade de você criar um ministério, que é o VDM, que acho que todo mundo sabe o que significa, né? Mas precisa de outro ministério, que é o VDR, né? O que tem que dar real para as pessoas, né? A dar real é falar as coisas que as pessoas não querem ouvir, né? E tem que construir a política a partir do processamento de conflitos. Democracia é conflito. Acho que nós desaprendemos tanto a processar os nossos conflitos que vivemos o que nós vivemos nos últimos anos. Uma polarização, uma entropia, uma coisa enlouquecida que levou o país a um limite de suas possibilidades democráticas, né? E que a gente está tentando agora reconstruir. Não é pensar igual. Tem lugar para a democracia, é uma pancadaria, confuso, mas tem limites. E a gente precisa preservar esses limites, inclusive para mudar o serviço público. As coisas só vão mudar quando a sociedade se apropriar das reformas. Como eu disse, as 2 grandes reformas elas foram a revelia da sociedade. As reformas mais recentes foram meio tortas justamente por isso, porque a sociedade estava ali, participa, não participa. Isso envolve prefeituras, envolve assembleias, envolve o judiciário, envolve o Ministério Público, mas nós temos que ser todos responsabilizáveis. Nós não podemos também estar nesse jogo querendo ser inimputáveis, né? Eu acho que o mundo hoje ele pede que a gente entre no terreno, entre no jogo,
mas que também assuma as nossas responsabilidades. Se a gente não fizer isso, fica difícil. E como a gente faz para aproximar os estados e os municípios dessa mudança, né? Como é que a gente faz para fazer esse envolvimento mais amplo? Primeiro, continuar conversando com eles, né? Aqui em Brasília tem alguns vírus que nós todos estamos contaminados. E alguns a gente desenvolve mais, outros menos. Um deles é que os estados e municípios têm menor competência para implementar as coisas. Eles não estão preparados. As prefeituras têm muita pouca capacidade. É tudo verdade. Só que nem por isso justifica a gente não atribuir, não delegar, não repassar os recursos. A maioria das políticas públicas são intersetoriais, intergovernamentais. Sem estados e municípios, sem chance. Uma vez um representante do Banco, conversando comigo aqui, ele brincava dizendo o seguinte: vocês são um Estado napoleônico centralizado que se autodenominaram uma federação. E se nós formos observar, em grande parte é isso. As nossas políticas... Eita. Oi? As nossas políticas intergovernamentais principais, saúde, educação, assistência, segurança, meio ambiente, né, são políticas muito mal resolvidas, cheias de fios desencapados. Mas esses fios estão desencapados tem tempo, não é ontem, não é por conta do último governo. E a gente continua tocando como se não tem como. Ou a gente enfrenta e equaciona isso, ou nós vamos continuar patinando, né? O Brasil é um país que há 20 anos está mais ou menos numa situação assim de... O mundo... Você vê, de repente, alguns países mudando de status, mudando de posição, ingressando em outros processos globais, e nós aqui, entregues a nós mesmos. E como no futebol, esse é um país que depende de si mesmo para ser campeão. Nós não temos guerras, não temos desastres naturais, em compensação, temos nós, que não estamos conseguindo nos entender, né, para seguir os nossos destinos, as nossas possibilidades. Temos 2 vizinhos que já foram países dos mais ricos do mundo, Argentina, Venezuela, que estão numa trajetória difícil há muito tempo. Ou a gente se acerta, ou nós vamos nos juntar a esses países que tiveram um dia possibilidades extraordinárias, mas não foram capazes de se entender para perseguir esses sonhos, esses projetos. Perfeito, muito obrigada, secretária. Obrigado a você, senhora. Terminou antes do tempo, hein, gente? Obrigada, secretária. Tá, viu? São 2 beijinhos, eu errando aqui. Vamos agora para a nossa próxima convidada, Márcia Lima, secretária de Políticas de Ações Afirmativas do Ministério de Igualdade Racial. Bem-vinda, Márcia. Eu amo essa musiquinha de fundo, né? Dá uma tranquilidade. Secretária, hoje de manhã e à tarde a gente falou bastante sobre a importância de avançarmos de forma mais efetiva e comprometida com a igualdade racial e a igualdade de gênero, quanto isso passa por políticas afirmativas. E o Ministério hoje ele concentra expectativas, né, dos movimentos sociais, enfim, todos os olhos no Ministério. Então, Oi? Disparou antes, eu tenho mais 5 segundos. Ok, vou contar. 5 segundos. Então, diante dessa expectativa e desse trabalho árduo, embora a discussão racial tenha avançado nos últimos anos, não só em conceitos e disseminação da consciência do letramento racial, mas também em políticas, qual tem sido o foco principal do Ministério neste primeiro momento? Bem, primeiro, boa noite. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Estou adorando esse formato novo. A gente sempre vai aprendendo alguma coisa na vida, né? Bem, só uma coisa que eu sou secretária de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo, que é um nome muito longo. Desculpa, secretária. Que eu também curto, né? Porque eu vou falar um pouco da conexão entre essas duas coisas, né? Perfeita. Combater o racismo, combater e superar o racismo é uma agenda, as ações afirmativas são outras, mas essas duas coisas se encontram muito, têm se encontrado muito, porque política de combate aos efeitos do racismo, as políticas de ações afirmativas, elas surgem muito para combater os efeitos e as consequências deletérias do racismo na vida das pessoas, né? E hoje eu ouvi uma piada muito boa, desculpa, gente, eu sou uma pessoa que faz piadas, sobre o nome da minha secretaria, né?
ninguém gosta de ação afirmativa e não existe racismo, né? Então, assim, é um trabalho fácil de fazer, porque tem simplesmente 2 agendas muito pesadas, né, muito difíceis, e esse tem sido o desafio dessa secretaria com as outras secretarias do Ministério, né? Bem, eu acho que a questão da diversidade, eu concordo que a agenda da diversidade racial e de gênero avançou muito no Brasil. Eu acho que, há um tempo atrás, um jantar como esse não teria tantas pessoas negras, né? Isso, por muita crítica que a gente sempre fez, esses espaços, e acho que é muito importante hoje que a gente consiga olhar para espaços como este e ver essa diversidade, né? Então, é uma prioridade realmente muito grande para o Ministério da Igualdade Racial a construção dessa agenda. Mas o que eu sempre digo, né? O governo federal, a gente começa fazendo o dever de casa, né? As pessoas aqui que fazem parte de fundações de investimento social privado, eu sempre faço essa pergunta quando eu chegava numa fundação no investimento social privado, eu falava assim: qual é a diversidade racial da sua equipe para você poder financiar a questão racial? Então, se você não tem uma diversidade na sua gestão, você não tem como apresentar essa agenda para a sociedade, né? E a esplanada dos ministérios, especificamente, é um lugar excessivamente branco, né? Está em processo de transformação. Acho que o Chico fala muito bem dessa questão acho que a transformação, a diversidade racial é uma das grandes pautas de transformação do Estado. Então, esse é um primeiro ponto. Então, muitas das medidas que a gente tomou até aqui, principalmente a partir da minha secretaria, né, com a Ana Venturini, que esteve com vocês hoje, falando dos nossos projetos. Então, a gente tem de cara, né, primeiro, mudar a cara da esplanada, e, por isso, o decreto para o preenchimento dos cargos de funções e cargos comissionados com pessoas negras está sendo uma prioridade. A segunda prioridade é melhorar, avançar na Lei 12.990, que é uma lei muito importante, que vai completar 10 anos ano que vem. Então, a gente tem que renovar essa lei, e a gente também tem trabalhado muito a partir dos erros e dos problemas cometidos com essa lei. Então, a gente tem isso como foco. E um terceiro foco, que também é fundamental, é formar pessoas que possam ocupar esses espaços, né? Porque a gente não tenha mais esse discurso: não tem pessoas negras qualificadas, não tem pessoas negras para ocupar esses lugares. Primeiro que isso já está fora de cogitação de colocar dessa maneira, mas a gente tem, nesse sentido, uma parceria muito forte com a ENAP, na questão da formação das lideranças, né? Tem sido um ponto importante. O MGI é um parceiro estratégico nosso e temos construído muitas coisas boas juntas. E a lei de cotas, que é a lei das ações afirmativas para acesso ao ensino superior, né? Então, formar pessoas pela lei de acesso ao ensino superior, garantir a qualificação das lideranças dos servidores públicos e, principalmente, eu acho que a diversidade ela não é só o número ou a proporção de pessoas negras que você tem dentro do Estado. É como o Estado lida com a diversidade da sociedade. Então, para a gente fazer boa política de diversidade, a gente precisa chegar na ponta, que é um grande desafio, né? A Lei 10.639, que é a lei sobre uma mudança, né, no ensino básico, sobre a questão racial, a gente tem um sério problema de implementação dessa lei, porque, quando chega no diretor da escola, no professor, a gente vê a dificuldade que tem de implementação dessa lei. Então, aí eu acho que a gente tem algumas coisas no Estado. Você consegue simplesmente criar condicionalidade, dizer: sem isso não vai receber recursos, sem isso não vai funcionar, né? Então, a gente tem que conseguir criar, dentro da estrutura do Estado, uma capacidade de coordenação, gestão e supervisão de implementação dessas políticas, que isso tem sido um grande desafio, né? Então, eu acho que esse é um aspecto importante. Um outro aspecto que eu destacaria, e que vai ser uma grande agenda da secretaria da qual eu estou responsável, que é a qualidade dos dados que nós coletamos sobre raça, cor no sistema. Nós precisamos melhorar a qualidade desses dados, acabar com as subnotificações, criar
né, um espelhamento das categorias raciais usadas dentro do governo com as do IBGE, que nem isso existia, né? O que impossibilitaria da gente olhar para dentro do Estado e olhar os dados da população e saber, bem, então, alinhamos agora, né, o recadastramento dos funcionários públicos agora vão ter que responder raça-cor. Se não responder raça-cor, não avança no cadastramento. Então, acho que isso é muito importante, porque a gente precisa ter bons dados para fazer boa política, né? Sim. Vindo da academia, vindo como pesquisadora, que trabalhou muitos anos com esses dados, eu sei o quanto que a gente precisa avançar nisso, né? Muito bom, obrigada, secretária. E aí eu acho que a gente tem feito uma pergunta semelhante, fez uma pergunta semelhante para os 3 secretários, que é sobre a importância da comunicação, né, de chegar na ponta. E como o Ministério tem pensado ações de comunicação, de proximidade com a sociedade, né, com cada cidadã, para continuar esse processo de letramento racial e para que a gente possa avançar com essas políticas e reduzir esse conflito, muitas vezes, que faz com que a gente tenha retrocessos? Olha, modéstia à parte, o Ministério da Igualdade Racial é o ministério que melhor comunica na Esplanada. Maravilhosa. Nós temos uma excelente equipe de comunicação, uma ministra que tem, naturalmente, uma boa capacidade, comunica bem, usamos bem as redes sociais, produzimos material acessível de entendimento do que está acontecendo. A gente fez agora uma campanha para o PPA, e mesmo para a estrutura, né? Não só para o PPA, mas para todas as questões relacionadas ao governo. E a gente vai para a rede social, a gente consegue comunicar bem. Mas, mais do que isso, e aí eu acho que o Chico trouxe uma coisa importante, que, depois que eu vim para o governo, eu me dei conta da dificuldade que é para um cidadão comum entender, né, como é que o Estado funciona. Eu não tenho nenhuma vergonha de admitir que eu achava que eu sabia. Mas, quando você vai para a gestão da política, quando você vai para a implementação da política, para a criação da política, a gente vê que a gente não... E a gente precisa melhorar essa comunicação com o cidadão e com a sociedade civil organizada também, né? Que, muitas das vezes, tem demandas que são inviáveis do ponto de vista da gestão. E hoje eu ouvi uma coisa muito interessante, que a gente se apaixona muito pelas soluções e não pelos problemas. E, às vezes, a gente fica tentando uma solução que ela não é possível, né? Tenta outro caminho, busca outra forma. Eu tenho um problema para resolver, então eu tenho que me apaixonar para resolver o problema. A solução, eu, às vezes, preciso me desapegar dela. E quem não está dentro do governo precisa aprender... aprender não, né? Aprender é um pouco muito arrogante, mas precisa conhecer como o Estado funciona. Se a gente não aproximar o Estado das pessoas, a gente não vai conseguir realmente construir um país mais diverso, mais democrático e mais justo. Muito bom, está todo mundo aqui hoje saindo com esse conselho da secretária de que a gente precisa se apaixonar pelos problemas. Eu achei um ótimo conselho para todas as instâncias. Para encerrar, secretária... não, mas a gente sempre vai... estouro o tempo, né? Senão não sou eu. A gente vai resolver isso já. Para encerrar, a gente ouviu bastante da ministra Esther dessa manhã, da importância dessa ação interministerial, né? Como tem sido esse diálogo para que todos os ministérios compreendam a urgência da gente promover a equidade racial? Eu acho que esse governo inovou com a questão da assessoria de participação e diversidade, né? Por quê? Porque a assessoria de participação e diversidade virou o ponto focal das nossas conversas. Eu acompanhei muito a CEPI, Giovanni está aqui, que foi da CEPI, eu estudei muito a igualdade racial nos 2 primeiros mandatos, e a gente via a dificuldade da construção dessa capilaridade, dessa transversalidade, porque era assim, bem, com quem que eu converso no Ministério X? Né? Essa figura hoje existe, né? Então, é uma figura, é um ponto focal. Ela não é suficiente, mas eu já tenho... Porque isso é uma coisa que eu acho que é fundamental. Então, assim, o foco naquela pessoa e a gente vai. Os nossos grupos de trabalho interministeriais, a gente está fazendo um movimento nessa... Porque grupo de trabalho a gente acha, né, que o trabalho pode não virar nada. Então,
No caso do grupo de trabalho do Programa Nacional de Ações Afirmativas, por exemplo, cada encontro, cada rodada, um ministério apresenta qual é a sua agenda para esse tema. Então, isso também você compromete fazer com que esses grupos de trabalho funcionem é muito importante para o sucesso da política que a gente está implementando. Então, assim, o papel do Ministério da Igualdade Racial é criar políticas, criar formas de monitorar, mas, principalmente, de articulação com os demais ministérios. Tem ministérios que são super parceiros, super fáceis de você articular. O MGI está aqui e faço questão de registrar como tem sido importante a parceria com o MGI, mas tem ministério que, para receber a gente, é difícil. Então, assim, não é fácil, não é tudo igual, não é sempre igual. E eu acho que tem aí um papel muito importante dos ministros e do próprio presidente da República em colocar essa agenda como a igualdade racial ela é central para a construção desse Estado diverso, democrático e justo que a gente quer. Tá bom? Obrigada, secretária. Maravilhosa. Obrigada. Gente, a nossa equipe já está se direcionando, se distribuindo no salão. O pessoal já está atento para quem quiser fazer comentários. Mas, Chico Gaetani, você está sendo solicitado no palco. Principalmente pelo fato do senhor fazer parte do movimento Pessoas à Frente, a gente gostaria de ouvir um pouco mais do senhor. O microfone é aberto. Sim. Fique à vontade. Bom, acho que a primeira coisa é que eu sempre trabalhei no governo até 2016, né? Aí comecei o curso intensivo de filantropias, né, em contato com o terceiro setor, que para mim era um animal completamente desconhecido, né? E naquela época, bom, dispensável dizer o baixo astral que foi aquele momento, né, aquela violência toda. Apareceu um pessoal querendo discutir recursos humanos no setor público. Falei, enlouqueceram. Losers, né? Baixo astral, recursos humanos, setor público, baixo astral, o negócio tem menor sex appeal, né? Reforma do Estado. De onde que vê esse povo? Né? E era uma agenda assim, apedrejada, uma agenda difícil em qualquer suprapartidária. De qualquer governo, essa agenda era sempre muito difícil. E, embora particularmente no governo Lula, no segundo mandato, você começou a retomar uma série de coisas de profissionalização da administração pública, de reforma do serviço público pelo lado da infraestrutura, de capacidades, né? Mas, então, eu comecei a ter contato com o terceiro setor. E é inacreditável que aquele pessoal quisesse discutir esses assuntos. Realmente, e pior, era dinheiro privado, as pessoas botando dinheiro das famílias, botando dinheiro dos donos numa aposta de serviço público. Gestão pública. Que papo é? Que coisa é? E eu, assim, com uma má vontade, né? Um preconceito enorme, né? Então, depois de 7 anos, eu estou no nível intermediário 2. Né? E eu fui tomando contato com uma série de visões, uma série de perspectivas, olhares sobre a questão pública muito surpreendentes, vendo também como podia ajudar, como podia contribuir. A gente não fala disso, mas educação e saúde, por exemplo, nasceram privadas, né? Com o passar dos séculos, né, foram se tornando funções do Estado, e o Estado de Bem-Estar Social foi assumindo uma série de responsabilidades ligadas à sociedade, à desigualdade, ao combate à pobreza. Hoje, o terceiro setor, em várias áreas, né, eu tinha passado também 5 anos no meio ambiente, eu tenho fast track para o céu, né, coordenei secretariei 24 reuniões do CONAMA, então já tinha passado por uma certa experiência, mas o meio ambiente é completamente diferente, né? Mas somou-se um pouco a vivência do meio ambiente com a vivência do contato com as fundações, como o República, eu tive o prazer de participar do Conselho de Administração, a Lema, o Manise e outras, né?
E assim, meu Deus, eles querem ajudar, né? Eles querem participar da construção do Brasil, de trabalhar para enfrentar os problemas. Isso que a Márcia falou, eu não acreditei na hora que você falou. Porque, assim, sem os problemas, nós não somos ninguém. E é bom a gente desenvolver um bom relacionamento com os problemas, porque senão vai dar errado. Sabe? Desapegar das soluções que a gente tem na cabeça, porque vão respeitar os problemas. Eles são antigos, são mais ou menos assim, sabe? Tem uns novos também, mas tem uns meio escondidos, meio tímidos, mas sem a gente se apropriar dos problemas, sem chance. E esse pessoal dessas fundações vieram com disposição, com apetite, com paciência, calma. No meu caso, eles olhavam para aquele cidadão, aquele senhor ali, meio careca, barrigudo, assim, com uma certa condescendência, sabe? Uma amizade, uma deferência, né? E eu aprendi muito com eles, muito olhar diferente, as questões diferentes. A pauta de diversidade, eu preciso dizer o seguinte, aqui eu tenho que prestar uma homenagem aqui ao Guilherme Coelho, fundador do República. O Gui veio com essa história, 5 anos atrás, só falava disso, era insuportável. E ele veio, bom, resultado, ele perdeu a primeira geração toda dos técnicos do República para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que pegou todo mundo, que veio pela pauta da diversidade. Então, você começa a ver o pessoal se antecipando. A Lema, uma série de iniciativas importantes na educação, na área da reforma do ensino médio, está aí o ministro Mendonça, que é uma controvérsia, mas avançou, foi uma discussão importante, estava amadurecendo há muito tempo, a discussão relacionada à base, né? Então, você começa a ver como a diferença que o pessoal faz empurrando agendas políticas públicas que estavam travadas, né? A agenda da reforma administrativa, nem sempre o governo é ajudável, né? O governo passado, infelizmente, não conseguia ser ajudado sobre vários aspectos. Na área de reforma administrativa foi muito triste, porque se tentou discutir, dialogar, mas, infelizmente, o governo não tinha essa capacidade. Mas, para dizer o seguinte, eu acho que ver esse evento aqui hoje, sobre pessoas em movimento, né? E essa aposta nas pessoas, quando você tem o funcionalismo sendo criminalizado, sendo estigmatizado, sendo desqualificado nacionalmente, sistematicamente, recorrentemente, é um negócio emocionante. Estou vendo seus olhos brilhando, secretário. Obrigada. Obrigada pela sua contribuição mais uma vez. Obrigada. Bom jantar agora, de verdade.